Senhoras e senhores deputados, tendo sido informado da existência do quórum, declaro aberta a sessão da plenária da Assembleia Nacional para o debate de urgência solicitado pelo Governo, pelo Grupo Parlamentar do MLSTP-PSD, que posteriormente retirou o seu pedido de urgência a favor do pedido de urgência do Governo. Havendo condições para darmos início à sessão, eu convidaria os serviços para convidar Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, para tomar lugar na sala de sessões. Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro e Chefe de Governo, excelentíssimos Srs. Ministros e Sras. Ministras, digníssimos e digníssimas Senhoras e Senhores Deputados, minhas senhoras, meus senhores, excelências, hoje reunimos-nos para dar resposta a um pedido de debate de urgência inserido no artigo 88 do nosso regimento, tendo como causa próxima a queixa-crime apresentada pelo Sr. Patrício Trovoada ao Tribunal Penal Internacional enquanto Presidente do ADI. A referida figura Presidente do ADI, no seu comunicado, apresentou como razões fundamentais para a referida queixa as seguintes: 1. Perseguição política aos membros e simpatizantes do ADI. 2. Perseguição a jornalistas e a outros cidadãos. 3. Violação da Constituição. A queixa é apresentada contra os mais altos dirigentes do Estado santomense, destacando Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Gabriel Costa, o digníssimo Ministro da Defesa, Sr. Oscar Souza, o Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Sr. Roldão Boa Morte, e eu próprio, Alcindo Pinto, Presidente da Assembleia Nacional. Este debate de urgência de hoje tem como objetivo o esclarecimento e a determinação de posicionamentos dos senhores deputados face aos ataques de que é o alvo o Estado santomense. Senhor Primeiro-Ministro, Excelências, gostaria, antes de dar a palavra ao Senhor Primeiro-Ministro, enquanto peticionário do debate da urgência, referir-me à singularidade deste debate, já que o órgão Assembleia Nacional está sendo acusado. Recordo a todos que a Assembleia Nacional é juridicamente um órgão coletivo, onde tem assento todos os senhores deputados do ADI, do MLSTP-PSD, do PCD e do FMPL. A nossa Constituição, no seu artigo 92º, define a Assembleia Nacional como o mais alto órgão representativo e legislativo do Estado. A mesma Constituição Política fixa, por outro lado, no artigo 93º do mesmo, a composição da Assembleia Nacional por deputadas e deputados eleitos nos termos da lei. O mesmo determina que os deputados representam todo o povo, sendo que o Presidente da Assembleia Nacional representa a própria Assembleia Nacional nos termos do artigo 24º do regimento desta mesma Assembleia. Face a esta conjugação de artigos já referidos, facilmente se conclui que a Assembleia Nacional é um órgão colegial, onde todos nós, MDFL-PL, PCD, MLSTP-PSD e o ADI, somos membros e parte integrantes. Considero, pois, que é a Assembleia Nacional que o Sr. Patrício Trovoada está atacando. Porém, pela colegialidade do órgão, posso assegurar-vos que juridicamente o mesmo é inatacável, ou seja, o órgão Assembleia Nacional é inatacável. Em todos esses anos da minha participação e vivência política, e que não são poucos anos, com quase 40 anos, nunca vi ninguém ofender tanto um órgão como a nossa Assembleia Nacional
como fez esse cidadão que se diz ser santomense. Excelências, Sr. Primeiro-Ministro, Excelências, é chegado o momento para questionar se a Assembleia Nacional é inatacável. Pergunto, então, o que pretende o Sr. Patrício Trovoada? A resposta é clara. Atacar pessoalmente o cidadão Alcino Pinto, que neste momento tem a veste de Presidente da Assembleia Nacional. Se este senhor, com estas manobras dilatórias, pretende perturbar a minha caminhada serena e responsável, posso assegurar-vos que o mesmo enganou-se no alvo. Jurei cumprir e fazer cumprir as leis. Por isso, caros colegas, Vossas Excelências continuarão a ter em mim um forte guardião das competências da Assembleia, constitucionalmente determinadas e regimentalmente reguladas. Enquanto Presidente da Assembleia Nacional, tenho um posicionamento muito claro sobre como lidar com esta maquiavélica e antipatriótica atitude deste senhor, que, do meu ponto de vista de Santo Tomé e Príncipe, parece só ter passaporte e bilhete de identidade. Não quero influenciar o debate, não quero influenciar o curso do nosso debate. Por isso, reservo para fim o que entendo que deve ser feito perante esta patética queixa do Sr. Patrício Trovoada. Com estas palavras, anuncio o início dos debates, convidando o Sr. Primeiro-Ministro a fazer uso da palavra. Excelência, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, minhas senhoras e meus senhores, começaria por cumprimentar Vossas Excelências e iniciar a minha intervenção dizendo que quem cala consente. Mas a situação que nos traz ao debate parlamentar de hoje não é o de consentir. Daí que não nos podemos dar ao luxo de ficar calados. Entenderam os senhores do Partido Ação Democrática Independente, o ADI, fazer propaganda da sua denúncia e da dos seus simpatizantes de que se passa em Santo Tomé e Príncipe nos moldes em que o fizeram junto de instâncias internacionais, nomeadamente o Tribunal Penal Internacional e do Vaticano. Perante esses factos que brigam com a imagem do Estado santomense e prejudicam os esforços do Governo para atrair investimentos externos e combater a pobreza, condenamos veementemente esta atitude antipatriótica que coloca os interesses meramente partidários e eleitoralistas acima dos superiores interesses da nação, transmitindo para o exterior, para o mundo e para a comunidade internacional uma imagem que em nada reflete a realidade social e política do país. Dizer-se que em Santo Tomé e Príncipe há violação dos direitos humanos e da liberdade de imprensa, ou ainda que há intromissão do poder político nas esferas dos tribunais, é uma mentira grosseira e inaceitável, só concebível na estratégia de manobras dilatórias para desviar as atenções sobre os casos de justiça que envolvem alguns altos dirigentes do ADI. Importa salientar que em São Tomé e Príncipe a democracia funciona. A separação de poderes é uma realidade e ninguém pode arrogar-se o direito de estar acima do primado da lei. Se há processo em tribunal que envolvem dirigentes do ADI, é normal que haja responsabilização dos titulares dos cargos políticos. Entendemos, porém, que o fim principal da ação política deve ser o de garantir para todos as condições de uma vida condigna, a defesa dos valores da liberdade e da dignidade em que assenta
a nossa democracia. E não há dúvidas de que vivemos num regime democrático e estamos comprometidos com a defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A comunidade internacional reconhece esse facto de forma expressa. No entanto, através do diálogo e concertação, temos procurado melhorar e aperfeiçoar as nossas práticas democráticas, convencidos que estamos das fragilidades que ainda subsistem e da necessidade de reformas, tendo em vista o reforço das nossas capacidades e a consolidação das conquistas já alcançadas. Nesse sentido, os desafios do futuro continuam a interpelar-nos para a necessidade cada vez maior de um debate político sério e responsável e de criação de espaços de afirmação cívica o mais abrangente possível. Por conseguinte, não nos parece razoável nem admissível que, arvorando-se em defensores únicos da democracia, os senhores do ADI estejam pondo permanente e hipocritamente em causa os esforços que vêm sendo consentidos no sentido de se conseguir, na paz, tranquilidade, a melhoria dos indicadores de bem-estar da nossa população e se comportem irresponsavelmente míopes a instigação da nossa população, ameaças de greves, reivindicações salariais que podem conduzir o país ao colapso financeiro. Precisamos, por isso, de dar provas de capacidade de nos unirmos em torno do que é fundamental para o nosso país, não permitindo que experimentações diletantes, ditadas pela alucinação de uma vitória antecipada nas próximas eleições, possam constituir uma despropositada afronta no percurso democrático em que estamos serenamente empenhados. Porém, não passa despercebido que o líder ausente do ADI tem estimulado o ódio do passado contra Sua Excelência, Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa, procurando, junto da geração mais nova, inculcar a ideia do regresso ao passado. À luz das exigências do interesse nacional e com legitimidade que lhe confere o mandato recebido diretamente do povo santomense, em eleição direta e universal, Sua Excelência, o Presidente da República, tem procurado mobilizar o país para os grandes desafios que temos pela frente, buscar soluções para ultrapassarmos os problemas que se colocam ao nosso desenvolvimento. Mas, infelizmente, são sempre as mesmas querelas que em nada enaltecem o país é que ocupam o ADI, que, mediante uma atitude antipatriótica, não têm feito outra coisa senão forjar por todos os meios a instabilidade. Assim é que vêm em fraude eleitoral antes mesmo de se iniciar o processo eleitoral, cegamente virados para a agenda política pessoal do seu líder ausente, outra coisa não fazem senão promover a instabilidade mediante uma ação de permanente intoxicação política, perdendo de vista a essência do partido político da oposição, que é o exercício com elevação do contraditório político e a preparação responsável da alternância política. Pergunta-se, que alternância política está a preparar o ADI? Os senhores deputados do ADI abandonaram a Assembleia Nacional durante 6 meses e só vinham para o hemiciclo fazer corpo presente para não perder o mandato, para receberem salários e combustível e para continuar a beneficiar do passaporte diplomático para viagens ao estrangeiro, onde macumulam estratégias de estabilização. Depois de se perceberem que a campanha movida no estrangeiro para desacreditar o poder não teve eco junto à comunidade internacional, por ser totalmente descabida, decidiram regressar à Assembleia Nacional. Esperava-se do grupo parlamentar do ADI uma oposição construtiva. No entanto, quer na discussão do Orçamento Geral do Estado e das grandes opções do plano para 2014, quer no debate da moção de censura introduzida pelo próprio ADI ou ainda na interpelação do Governo sobre a questão dos barcos, Maria Melissa e Dusgit Integrity, o grupo parlamentar do ADI não revelou esse espírito construtivo e de crítica objetiva à ação governativa. Pelo contrário, optou apenas pelo botabaixismo, procurando por todos os meios, através de artifícios, bloquear a ação governativa. E várias denúncias foram feitas ao Ministério Público contra os membros do 15º Governo Constitucional. A preparação da alternância política do ADI resume-se na vontade política deliberada do seu líder de colocar o país no impasse. Quasca tandem Patrice Abuter paciência nostra,
Até quando, Patrícia, continuarás a abusar da nossa paciência? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não se defende a causa do desenvolvimento, os interesses do povo pequeno, permanecendo cobardemente no estrangeiro e seguindo as orientações do gabinete de marketing político à espera da marcação da data das eleições para não responder pelos atos que se cometeu. Líder que é líder não foge à justiça. Líder que é líder fica no seio do povo, batalha para ajudar a promover o crescimento econômico, o aumento sustentado da produtividade, a criação de emprego, sobretudo para os jovens, demonstrando a verdadeira preocupação com o desenvolvimento econômico e social do país, acompanhando com atenção aquilo que vem sendo feito para melhorar as condições de vida das populações. Senhor Presidente, senhores deputados, o que se registra são, por conseguinte, denúncias frívolas, politicamente motivadas por interesses opacos, ilustrando de forma clara a natureza perversa dessa estratégia do líder do ADI no exílio dourado. O que procura é apresentar-se convencido perante a opinião pública, particularmente a internacional, como reserva moral do nosso sistema democrático, não se coibindo de recorrer à utilização do Tribunal Penal Internacional para fins meramente políticos. É preciso corrigir-se esses abusos, impedir os bloqueios institucionais artificiais e inúteis, quando o que o país precisa é dinamizar o seu quadro de relacionamento com os parceiros de desenvolvimento tradicionais e novos para emprestar eficácia e eficiência às relações diplomáticas e de cooperação e parcerias. O ridículo das acusações do ADI é absolutamente incompatível com esse desígnio. Senhoras e senhores deputados, por outro lado, atento ao caráter excepcional e complementar da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, este somente poderia ser acionado em caso de patente incapacidade ou falta de disposição do nosso Estado em abrir inquéritos ou instaurar processos relativos aos crimes elencados no Estatuto de Roma. Ter-se-ia de estar perante uma decisão nacional tomada com a intenção de eximir alguém das suas responsabilidades ou em situação de demora injustificada nos processos nacionais, incompatível com a intenção de submeter ao infrator à ação da Justiça e ou face à patente falta de independência ou de imparcialidade do órgão jurisdicional nacional. Não se está perante uma situação de colapso total ou substancial do nosso sistema judicial. A necessidade de preservar o caráter precípio dos órgãos judiciais nacionais faz com que o processo judicial internacional somente se viabilizaria na medida em que as instituições jurisdicionais nacionais deliberadamente não quisessem ou não pudessem agir. Importa ainda precisar que, quanto à listagem dos crimes contra a humanidade, o Estatuto de Roma, que entrou em vigor no dia 1 de julho de 2002, enumera os seguintes delitos: homicídio, extermínio, escravização, deportação ou transferência forçada da população, aprisionamento, tortura, estupro ou outras formas graves de violência sexual, perseguição, desaparecimento forçado de pessoas e crime de apartheid. Nos casos de crimes contra a humanidade perpetrados num Estado não parte, como é o caso de São Tomé e Príncipe, que não aderiu ao Tribunal Penal Internacional, este somente poderá atuar se as referidas situações forem objeto de remessa pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o ADI devia saber. Ao fazê-lo, o ADI e o seu líder pretenderam apenas criar um facto político para atingir de modo inequívoco a imagem do país. À luz das regras constantes do Estatuto que regulamentam o exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, o ADI sabe que as acusações politizadas, caluniosas, completamente infundadas, como as que fizeram contra as mais altas figuras do nosso Estado, não têm pernas para andar. Será, pois, de concluir que, em vez de prosseguir fins constitucionais e de interesse nacional, a preocupação essencial do ADI e do seu líder no exílio dourado é regressar ao poder de qualquer jeito, a qualquer custo, procurando, através de críticas desvirtuadas e da propagação de uma imagem distorcida da realidade nacional, lançar a descrença e a suspeição sobre as mais altas instâncias do nosso Estado.
Na verdade, enquanto o país se debate com questões econômicas e financeiras que requerem abordagens consistentes, não se vê o engajamento do ADI enquanto parte do próprio processo de transformação interna em temas de agenda nacional, no reforço da consciência coletiva, no sentido de se unir as forças para pacificar o país e assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento sustentável. Com efeito, a atitude do ADI e do seu líder é considerada um gesto político abominável, sem precedente na história do nosso país, indigna de alguém que alguma vez exerceu funções de alta responsabilidade na esfera do nosso Estado. E, por isso, merece toda a nossa condenação. Não há motivos razoáveis para crer que a República Democrática de São Tomé e Príncipe, que na República Democrática de São Tomé e Príncipe são perpetrados crimes com o patamar de gravidade suscetíveis de serem submetidos à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Estamos perante uma falsa denúncia com o intuito apenas de causar danos à imagem do país e ao clima de tranquilidade e paz que reinam em São Tomé e Príncipe, ao primado da lei e à própria credibilidade externa do nosso Estado. Se é o objetivo específico dessas manigâncias bloquear a investigação desencadeada pelo Ministério Público numa questão de delito comum que envolve pessoalmente o líder do ADI, nomeadamente o branqueamento de capitais, que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, não devem ficar impunes e que a sua repressão deve ser efetivamente assegurada. Da mesma forma, defendemos que não devem ficar impunes os crimes de delito comum praticados pelos titulares de cargos públicos, que devem ser capazes de assumir plenamente as suas responsabilidades como tal, e não se refugiarem em comportamentos gravíssimos que mancham a reputação internacional de São Tomé e Príncipe. Senhoras e senhores deputados, sendo essas as apreensões do Governo relativamente ao futuro próximo do nosso país, entendemos que o assunto deva ser objeto de debate aberto e franco, pois quem não deve, não teme. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Caros presentes, com a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, está aberta a inscrição para darmos seguimento a este debate. Pusemos-nos de acordo a nível da conferência de líderes que iríamos seguir o esquema habitual das nossas discussões, devendo cada grupo parlamentar fazer a gestão com o melhor entender do tempo de que dispõe. Quero, contudo, chamar a atenção para centrarmos no essencial deste debate e eu rigorosamente afastarei e suspenderei a palavra a todos aqueles que desviarão do assunto central deste debate. Portanto, está aberta a inscrição.